Uma lua nova é uma preparação aqui já para o ingresso do Sol no signo de Câncer, que acontece no dia 21. Nós vamos falar nesse vídeo sobre a semana que vai do dia 14 ao dia 20 de junho. Em termos de movimento, quantidade de movimento, ela está bem equilibrada. Vamos ter bons momentos, início de um ciclo lunar, então me acompanhe aqui e aproveite já esse momento inicial para curtir o vídeo, para hypar o vídeo, me ajudar bastante aqui na divulgação, deixar o seu comentário, se tornar membro do canal também, se o seu interesse for em estudo, e também cogitar em estudar astrologia lá pela plataforma eadaprenderastrologia.com.br. São todos cursos de astrologia clássica, e ali a gente tem bastante coisa para começar a estudar ou complementar conhecimentos. Então dá uma olhadinha lá, certamente vai ter algum curso que te atende. Bom, mas vamos logo então falar sobre essa semana. Nós vamos iniciar a semana com a Lua aqui no signo de Gêmeos, olha só. O primeiro contato da Lua é exatamente esse aqui com Saturno, que desde o sábado, no dia 13 ali, nós vamos já perceber, porque o dia 13 ele vem com aquela empolgação de Vênus em Leão e Lua em Gêmeos, Lua aspecto com Vênus, um aspecto leve bem legal, mas tudo acontece ali muito cedo de manhã, carregando a influência um pouquinho para tarde, e depois já vem aumentando esse perfil aqui. Olha, é um perfil simples, não dá para esperar muita coisa. O aspecto é fácil, mas o Saturno não está forte, nem a Lua é forte aqui. Mas assim, como o Saturno ele tem uma característica de lentidão, ele é seco, tá no signo seco, pelo menos nesse aspecto, ele vai criando uma espécie de linearidade, porque nós sabemos que quando a Lua está transitando aqui no signo de Gêmeos, ela tem uma empolgação além da média, tem a dificuldade com a direção, Gêmeos tem calor, tem umidade, é um signo de final de estação, então geralmente quando a Lua transita aqui pelo signo de Gêmeos, vai deixando o clima muito instável, assim, ele muda muito rápido, não mantém as coisas. Só que como a Lua vem com esse aspecto com Saturno, Saturno vai ajudar a manter a linearidade. Daí o domingo vai ser um dia comum, tá? No momento que a Lua chega ao aspecto com Saturno, nós estamos encerrando o ciclo lunar, porque olha, a Lua está aqui em 13, o Sol em 23, ela vai chegar aqui ao mesmo grau do Sol à noite, né? Bem no finalzinho do dia. Então, nesse momento aqui, ela está num suspiro final do ciclo dela, o que acaba não sendo, assim, excelente para os inícios, assim, principalmente os que têm uma intenção muito nova, né, começar do zero, tá? E também uma influência, assim, não é tão auspiciosa, assim, não é lá grandes coisas. Então, o que eu recomendo é mais, assim, rotina, né? Nós vamos perceber uma facilidade no domingo, um dia comum. Aí sim, nós vamos ter a lua nova, é o próximo passo. Vai acontecer às 23h54 do domingo. E acontece aqui por signos em quarta casa, por signo inteiro, né? Quarto signo. Também aqui na divisão por quadrantes, olha, muito próximo aqui do fundo do céu. Esse ponto do mapa, num contexto coletivo, é o que envolve o país mesmo, num sentido territorial, e a constituição país mesmo, pensando em fator ecologia, terras, a dinâmica, a física, não é tanto o sentido da população, do povo, né? Mas aqui é o contexto físico do país. Mas a gente vem num signo onde nem o Sol e nem a Lua têm muita força. Olha, vejam só que o Sol aqui só está no próprio decanato, mas a Lua não tem força nenhuma aqui. E por isso pode ser uma indicação de muita agitação. Pensando em fator político, essa quarta casa é a casa de oposições, né? É a casa de quem é opositor de governo. O governo é representado aqui na casa 10, a casa 4 é a oposição. E aí, essa dinâmica sem controle aqui no signo de Gêmeos pode também significar movimentos dos opositores, mas de uma não só movimento intencional, né? Pensando em atitudes, mas notícias, situações que envolvam esse campo de oposição muito dispersa, muitas coisas. Às vezes isso pode até ser indicação de boatos, notícias, de coisas assim que vêm meio que pulverizando assim nessa dinâmica dos próximos 15 dias, tá? E no sentido ecológico, no sentido de terras também. Embora aqui propriamente não seja uma indicação sozinha de desastres, né, de coisas assim nesse sentido climático, isso pode ter uma indicação de coisas menores, né, e rápidas também. Não acho que tenha uma indicação de desastres, nada muito intenso, nem pela natureza dos luminares, nem pela força que tem. E o Gêmeos, ele sendo mutável, final de estação, ele flui. Então, se ocorre alguma questão em nível climático aqui, meteorológico, assim, enfim,
no contexto nacional, não é uma coisa de muita intensidade, até porque não pega, assim, uma forte relação com pontos aqui na casa 6. Sol tem domínio aqui na 6, né? Para o momento, aqui nesse gráfico aberto, tem o nó do sul, mas isso acaba levando o clima para alguma coisa mais rápida, né? Agora, o regente do ascendente nesse momento da alunação é Júpiter e ele vem aqui na quinta casa. Então, pode ser também que em fator de Copa do Mundo e tal, e tendo uma alunação aqui em casa 4, que é uma casa nacional, assim, vamos dizer, né, nacionalista, que esses temas de competições envolvendo a questão de esportes, curtir, torcer também, fiquem bem na pauta, que faria uma dinâmica do momento. Agora, num contexto mais político e tal, ela puxa para a oposição de governo, mas de uma forma muito dispersa. Então, isso pode trazer um foco em termos de notícias, eventos que desenrolam em torno de oposição, mas são coisas assim que parecem meio jogadas, né? Nada é muito sólido aqui com esse perfil de Lua com Sol, tá? Em Gêmeos, né? Aqui nada é muito sólido, mesmo estando assim no fundo do céu e tal, não é uma indicação de dinâmica de manutenção, assim, é tudo meio pulverizado. Poderia ser mesmo uma indicação de notícias que vão surgindo assim, nesse contexto de oposição, mas que elas não se ligam muito entre si, fica aquele dinamismo barulhento, assim, sabe? Fica aquela coisa meio barulhenta e nada vai para algum lugar muito sólido. Às vezes todo mundo falando sobre o mesmo assunto, mas fica aquela pulverização meio bagunçada, né? Então pegaria um pouco desse campo. E no fator nacionalismo também penso no contexto de Copa, né? Como Júpiter vem na casa 5, é uma casa que envolve muito esse contexto de diversão, é o regente do ascendente, então isso pode puxar também o assunto para essas questões, certo? Então, é uma lua nova que vem com esse perfil. E aí, no domingo, é só isso que a gente tem. É o sextil de lua com Saturno e depois a lua nova, tá? Desse momento, 23h54 até as 9h14 da manhã da segunda, a lua vem fora de curso em Gêmeos, então é um pouco agitada, muito dispersa, meio variada assim. Pode ser difícil para relaxar, já que o Gêmeos tem calor, signo do ar, e tem muito esse perfil inconstante e meio agitado. Então, pode ser uma madrugada meio ansiosa, assim, né? Pode pegar um pouco desse clima. Quando a lua ingressar em Câncer, será já 9h14 da segunda, dia 15, acalma um pouco, até porque a lua tem força, né, no signo de Câncer, tá no próprio signo que ela rege, mas só que vem com uma temática muito apegada, assim, vamos dizer, vinculada às coisas. Pode ser um vínculo nos assuntos, vínculo com as coisas próximas. O que acontece, vejam só, é que a Lua vem em aspecto bom com os nodos lunares, logo que ela ingressa no signo de Câncer, mas ela não tem aspectos ainda aqui na segunda-feira, aspectos perfeitos. Quando for chegando lá para tarde, ela vai começar a se aproximar de uma quadratura a Saturno e vai fazer com que a segunda-feira fique bem ruim para os inícios, tá? Primeiro, porque a Lua ingressa em Câncer sem aspecto, é muito emocional, às vezes uma dinâmica emocionalmente apegada às coisas, está insatisfeita, minuciosa, assim, é meio enjoada, né? Como depois também vai chegando se aproximando da quadratura Saturno no período da tarde em diante, vai deixando o restante do dia bem ruim. Ruim para inícios, porque o Saturno está muito prejudicado e tem indicação de empecilhos, grandes problemas, e ruim no clima. Chato, meio briguento também, muito insatisfeito. Isso, então, vai carregando toda a segunda com esse perfil muito ruim, não marquem nada para segunda-feira, muito importante. A quadratura entre a Lua e Saturno vai acontecer exatamente na terça, já às 6h23 da manhã. Por isso que a gente vai começar a perceber lá para o meio da tarde da segunda, bem chata a segunda-feira. E também a madrugada, amanhã, que o comecinho da manhã da terça, bem ruim, tá? Então, evitem inícios. Aqui a gente tem um clima meio ansioso, ele é insatisfeito, ele tem uma indicação de problemas, de coisas que vão surgindo no meio do caminho, bastante prejudicial para a popularidade, para estudar, nem pensar. O Saturno em Áries aqui tem um perfil muito ríspido, ele atrapalha o fluxo da concentração. É 6h23 da manhã essa quadratura perfeita, depois melhora um pouco. Até o final da tarde, até as 17h11, a Lua vai se aproximando aqui de Mercúrio.
E aqui, então, não, a gente não vai ter um dinamismo e uma velocidade, um dia assim, vamos dizer assim, expansivo, como a dinâmica Yang. Não é, tá? Ele é muito analítico, concentrado, bem detalhista, mas olha, é bom para estudar, é bom para temas contábeis, para leituras, é bom para assuntos técnicos, reparos, consertos, aquisições de equipamentos, por exemplo. É bastante interessante para o plano médico e cuidados físicos, esses assuntos relacionados à cura. Não é falante, então ele tem um perfil até um pouco calmo em termos de velocidade, é meio, assim, é comum, não vou dizer que é parado, mas porque o câncer é um signo de início de estação, então ele leva os assuntos adiante, mas não é um dia veloz, mas você vai se beneficiar muito de rotina e principalmente dessas atividades de campo técnico, de estudos, assuntos contábeis, informações, aquisições, assim, pensando em fatores comerciais mais técnicos, assuntos da cura também, é mais nesse campo mesmo, tá? Nada assim de uma super eloquência. Isso vai ser às 17h11, então nós vamos pegar desde as 6h23 da manhã da terça até as 17h11, mas depois ainda continua, tá? Porque das 17h11 às 19h04, a Lua vai aumentando a influência desse aspecto leve aqui com Marte. É um aspecto muito leve e Marte acrescenta bastante secura para essa Lua aqui no signo de Câncer, e não vai deixar o clima já tão emocional, tão apegado, até porque Marte é bem pesadão aqui no signo de Touro, né? Ele é bem lento, mas vai trazendo uma certa linearidade, trazendo mais para o plano terreno, né? Característica de terra, pés no chão. E eu penso que, assim, para as coisas da rotina ou que envolvam um campo produtivo, pode ser legal. Não é das melhores influências caso você precise de velocidade, de agilidade ou de alguma coisa de muita interação. Não é das melhores, né? É um perfil bem fechado. Mas como o Marte em Touro tem uma característica de robustez, de disciplina, você vai se beneficiar disso em termos de produção cotidiana, tá? Então, é bom, é bem qualitativo também, vocês vão sentir essa facilidade. Tem uma característica de defesa, de proteção também, de qualquer forma, bem interessante nesse campo. Vai ser às 19h14 da terça-feira. Aí depois ainda continua muito legal, e aí vai pegar a virada para a quarta-feira. E a Lua vai subindo aqui e vai ter uma conjunção com Júpiter. Super auspicioso, abundante, protetor, tá, gente? Então, nós vamos pegar das 19h14 da terça às 4h40 na madrugada da quarta, tá? Com esse perfil aqui. Olha, é muito abundante. A gente tem a Lua no domicílio e o Júpiter na exaltação. É bom para os assuntos do campo da prosperidade devido a esse fator protetor e abundante de aumento, né? Essa fluência que infla, né? Então é bom para investimento. Eu só não recomendo alto risco. Nunca recomendo com esse perfil de câncer, porque o câncer é yin, né? Uma característica mais fechada. Não é muito cheio de coragem, né? Para chutar muito alto. Então, também o Júpiter não é um planeta muito rápido. Aqui nós temos um benefício de proteção de patrimônio e principalmente em médio prazo. Então, é bom para fazer reservas contando para um futuro, né? Um futuro médio, até um futuro próximo, vamos dizer. Mas não é tanto assim para arriscar demais. Mas é muito abundante, você pode aproveitar esse momento caso esteja pensando em alguma iniciativa, porque aí já passamos da lua nova, a fase da lua é propícia, ela está aumentando a visibilidade, olha só, ela está ganhando visual no céu, chegou a Júpiter que está muito forte, então a gente tem um momento bem próspero da semana que vai pegar aqui entre terça e quarta-feira. Quarta até às 4h40 na madrugada, então a gente aproveita. É um perfil calmo, ele é relaxante também, ele tem um perfil religioso, místico, muito sensível, é protetor de qualquer forma, tem uma característica muito boa para a cura, para estudos, para os assuntos assim que envolvam a psicologia, por exemplo. Bem interessante esse perfil, muito calmo também, e é protetor para marcar viagens é bom, para lidar com assuntos da justiça muito bom, os assuntos que envolvam o mar, os ares também são muito bons com esse perfil. E depois a Lua, quando passa, que ela já está para o finalzinho do signo de Câncer, ela vai ficar um pouco fora de curso, até as 9h05 na quarta-feira, tá? Aí a Lua ingressa em Leão, vai trazendo mais vibração. Ela não traz assim tanta velocidade, tanta rapidez, porque apesar do Leão ser um signo do fogo, ele é um signo fixo, bem de meio de estação. Então ele não tem muita facilidade em fluir, movimentar, assim, pensando em conciliação, assim, né?
mas é vibrante. Então, quando a lua ingressa em Leão, a gente tem bastante vibração, tem um pique bem legal. Daí, como Vênus ingressou em Leão no sábado, dia 13, quando a lua ingressar em Leão, ela vai se aproximar de Vênus. E vai pegar a quarta-feira, das 9h05 às 17h28, com essa fluência aqui de lua com Vênus. É interessante porque Vênus é um planeta de natureza benéfica e, olha, é um perfil de muita vibração. Não dá para dizer aqui que tem muita força. Olha, nesse grau exato, nem Vênus nem Lua tem força nenhuma, estão peregrinos aqui. Só que a dinâmica do fogo cria empolgação. Então, nós vamos pegar esse período da quarta-feira empolgado, dinâmico, ele é alegre, ele é descontraído, tem facilidade para interagir assim de maneira geral devido a essa vibração presente no ar. Tem um fator de otimismo. Agora, como Vênus e a Lua não são muito fortes aqui no signo de Leão, eu não recomendo para arriscar muito, tá? Caso você tenha que lidar com iniciativas que sejam de alto risco, um encorajamento além da média e tal, planeja muito bem antes, vamos dizer assim, trabalhe o foco estratégico antes, e aí você aproveita o momento. Mas caso não tenha planos, evite esses rompantes, porque um perfil de Lua com Vênus em Leão cria essa motivação além da média, né? Um pouquinho até exagerada. E aí eu penso que isso talvez inflame um pouco os desejos, as questões. Aí você tem que planejar antes, né? As suas intenções, seja com dinheiro, em campo afetivo e no que for. Você precisa planejar antes para aproveitar essa influência sem se desgastar muito, tá? Mas pelo menos assim, em fator de processo criativo, no sentido de vibração, assim, nós vamos perceber bem. No sentido artístico também, de maneira geral, tá? Então, para todos os assuntos, vamos dizer que essa vibração fica presente, mas eu recomendo planos elaborados, tá? Das 9h05 às 17h28. Aí, gente, o que vai acontecer? Das 17h28 em diante na quarta-feira, a Lua já não vai ter nenhum novo aspecto perfeito. Só que, assim, ela vai seguir para um aspecto aqui de trígono com o Saturno no signo de Áries. Nós já temos aqui Vênus, que já estava aqui no signo de Leão se aproximando, e aqui a gente vem com a Lua também. Então, desde as 17h28 da quarta-feira, nós vamos tendo o aumento desse trígono. Ele vai ser perfeito exatamente às 7h26 da manhã da quinta. Então, nós vamos pegar uma virada à noite da quarta, madrugada da quinta, até o começo da manhã. Vai ser 7h26. O momento perfeito, tá? Não dá para dizer assim que ele é super auspicioso, legal, abundante, aproveite, é aquele momento, né? Não dá, né? Que o Saturno em Áries a gente já sabe como é, já falamos muito dele aqui, né? E o aspecto é bom. Agora, assim, aqui, como vai trazendo uma dinâmica de fogo mais presente e vibrante de maneira geral, com o Saturno mais seco, eu penso que até vai encorajando um pouco mais. Só que é a mesma coisa da Lua com Vênus. Não pensem assim que pelo fato de ser um trígono isso supre tudo, né? Porque as forças dos astros é tão importante quanto, na verdade, mais importante. E porque é eles que vão sustentar a condução dos assuntos. Então, embora seja um aspecto bom, nós não temos a Lua em Leão e Saturno em Áries muito forte. E aí, o que eu penso assim, para chutar muito alto, tem que ser com planos, tá? E é uma influência bem dinâmica, assim, ela é uma influência bem expansiva, ela é vibrante, embora talvez não muito movimentada, ágil, assim, mas ela tem uma vibração. E às vezes essa vibração ela é expressa em posições muito contundentes, né? Não exatamente com fluidez, leveza e descontração. Descontração foi com Vênus, né? Descontração não é tema de Saturno, mas é um perfil muito vibrante aqui. Caso você tenha algo agendado já para esse início de manhã de quinta-feira, vai chegar onde precisa, mas se coloca com firmeza, assim, é isso que a gente tem aqui nesse momento, tá? 7h26, então a Lua passa pelo trígono com Saturno e vai pegar o restante do dia péssimo, gente. Aí evita para inícios, tá? Porque aí o que acontece? Olha só, a Lua vai seguindo para essa quadratura com Marte, mas a Lua está em 13h31. Então, ela chegar no grau exato do ângulo de 90 graus aqui, vai demorar muito, vai ser só no final do dia, 23h33. Nós vamos pegar desde as 7h26 da manhã da quinta até as 23h33 com essa tendência
Olha, é bem ruim porque, primeiro, é um paredão no meio do caminho, quadraturas são indicações de problemas. Para início, não inicie nada. O que você iniciar nesse momento vai carregando muito embate. E lembra que Lua em Leão, em quadratura Marte em Touro, signos de meditação, é muito rígida. Então, ela tem uma característica de tensão nervosa mesmo. É tanto difícil de fluir, de flexibilizar, como tem um perfil duro, ríspido, seco, assim, tem uma rigidez que é uma indicação de embates difíceis de solucionar, nervosismo. Ela é bem estressada, para falar a verdade. É um perfil de muito estresse, tá? E aí a gente vai pegar a quinta-feira com essa influência. Então eu recomendo para a quinta toda, né? Até as 23h33, você não agendar nada que tenha um perfil de muita complexidade, que por natureza já seja difícil de fazer. O ideal é você lidar com as coisas mais fáceis, porque resolver um problema com esse perfil vai te deixar muito tenso e com muita propensão a ter que se esforçar demais para conseguir resolver as coisas, tá? Então é uma característica de alto nível de rigidez. Das 23h33 até exatamente às 8h30 da sexta-feira, a Lua já vai facilitando um pouquinho mais. Aí a Lua vem em Leão, ela vai ter um aspecto com o Sol, e o que é bom é que ela está na casa do Sol. Então, aqui, além da natureza ser fácil, vai ajudando um pouco o Sol aqui no signo de Gêmeos a ganhar um pouquinho mais de força. E olha, aqui é um perfil vibrante, apesar do aspecto ser leve, ele já cria um pouco mais de ânimo, de empolgação, de vibração. Nós vamos ter um início de sexta-feira vibrante, assim, com clima de sextou, mas até ali o começo da manhã às 8h30. A gente vai ter um pouco dessa vibração, sim, é uma característica que dá para considerar para inícios, ela é boa para a popularidade, tem um perfil de sucesso. E aí o sucesso, gente, se expande para todo tipo de assunto, né? Porque como o Sol se beneficia da posição da Lua, ele vai formalizando aí o sucesso, né? Então é bom para todos os temas. E também no clima de vibração de maneira geral, as coisas fluem sem complicação. Então faz tudo até as 8h30, acorda cedo e faz até as 8h30. Por quê? Das 8h30 às 11h37, a Lua vai ficar sem aspectos até as 11h37 no signo de Leão, e aí não é bom para inícios, né, gente? Porque essa é a condição que nós chamamos de fora de curso, não fica legal. Quando a Lua ingressar no signo de Virgem às 11h37, ela já vem próxima dos nodos. Ela vai chegar aos aspectos, a conjunção com o nó sul e a oposição ao nó do norte, no meio da tarde da sexta-feira. Então, o que vai fazer com que a sexta-feira seja muito interessante para os inícios até as 8h30. Depois ela fica um pouco atrapalhada, um pouco ansiosa até as 11h37 em Leão sem aspecto. E quando ingressa em Virgem já vem muito criteriosa, cheia de probleminhas. Evitem para inícios, vem conjunta com o nó do sul, é bem ruim para inícios. E também, gente, o que vai acontecer é que quando a Lua ingressar aqui e passar pelos nodos, ela não tem aspectos no restante da sexta e nem no sábado, tá? O que vai acontecer com a Lua é que o primeiro aspecto dela aqui no signo de Virgem será com o Mercúrio em Câncer, mas o Mercúrio está em 22 de Câncer, então a Lua vai percorrer muitos graus para chegar ao aspecto com o Mercúrio, que vai ser no domingo, dia 21, para vocês terem uma ideia. Então, desde da sexta, quando a Lua ingressar em Virgem, a gente já não tem favorecimento para os inícios. Nós vamos começar a perceber essa fluência, a Lua com Mercúrio, no sábado à tarde, tá? Daí no sábado à tarde já vai ficando mais interessante, porque a Lua vai chegar exatamente ao aspecto com o Mercúrio no domingo, dia 21, às 6h13 da manhã. Então, nós vamos começar a perceber lá para o meio do sábado uma facilidade. É comum, tá? Não é festiva, mas ela vai trazer bastante tranquilidade para levar o dia. Só que a gente vai começar a perceber isso lá no sábado. É legal porque aí a gente tem o Mercúrio na casa da Lua e a Lua vai estar aqui em Virgem, né? Que é a casa de Mercúrio, a exaltação de Mercúrio também. O aspecto vai ser um aspecto de 60 graus que é leve e vai levando para todo, assim, para o meio do sábado em diante uma certa facilidade, tá? Agora, na sexta mesmo, desde as 11h37, cautela, que aí a Lua ingressa em Virgem e vai pegar um desafio com os nodos lunares na tarde da sexta, e aí vai arrastando para a noite, porque como ainda o Mercúrio vai estar muito longe, a Lua vai estar muito longe ainda do aspecto com o Mercúrio, vai deixando o restante da sexta-feira ruim, e no sábado só a partir ali do meio do dia em diante é que vai ficando um pouco mais fácil, tá?
Bom, aí no dia 21 a gente vai ter também no domingo, vamos ter o ingresso do Sol no signo de Câncer, vamos ter esse aspecto de Lua com Mercúrio, mas isso já vai ser no dia 21, no próximo domingo, e a gente vai falar na próxima reflexão aqui semanal, certo? E é isso, então, viram que interessante essa semana? A maioria são os aspectos da Lua, mas como a gente tem uma fase nova, é uma semana importante, e essa fluidez de movimento. Vou dizer para vocês que na quarta-feira, nós temos aqueles, entre terça e quarta, né? Os bons momentos da Lua com Marte, de Lua com Júpiter. Depois a Lua vai ingressar em Leão e vai ter um aspecto bom com Vênus na própria quarta-feira. Então, a terça e a quarta parecem ser os melhores dias da semana para os inícios, certo? Mas eu volto aqui na segunda-feira para a gente reforçar as ideias diárias aqui, tá bom? Então, uma ótima semana para vocês. Não esqueça de curtir, compartilhar. Convido também para se tornar membro e para os cursos da plataforma. Muito obrigada a você que assistiu o vídeo até o final. Até segunda, então. Até mais.